Paz, povo de Deus, Shalom Adonai. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de esperança que se encontra em Lucas 15, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? A parábola onde eu e você, nós conhecemos muito bem. A parábola do filho pródigo. Jesus, sendo um gênio, reúne o povo e ensina através de parábolas. Nessa história tem dois personagens. Uma, a figura do pai, que é Deus. Outra, a figura do filho, que somos nós, imaturos, insensatos nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Jesus assim começa essa parábola, contando de um filho aonde mata o seu pai, ainda vivo, quando pede sim a sua herança. E o pai, muito bondoso, sem questionar o filho, sem ao menos repreender o seu filho, generosamente dá a herança ao filho. E o filho assim parte, deixando o pai para trás, dizendo: agora eu sigo as minhas regras, agora eu vou fazer o que eu quero, agora eu vou me virar. E o pai, triste, vendo seu filho partindo. Seu filho, pensando que estava liberto, mas era uma falsa liberdade. E assim o filho começa a sua história, sozinho, longe do pai. E ele não tem muito sucesso, ainda jovem, imaturo, gasta todo o seu dinheiro. E nessa terra onde o filho se encontrava, como diz a palavra, houve uma grande fome. E esse filho, tentando se virar, arruma um emprego para cuidar de porcos. E aquele jovem, apacentando porcos, almejava, desejava comer aquelas bolotas. E mediante a esse desejo, aquele jovem, como diz no versículo 17, cai em si. Quando ele cai em si, ele lembra do pai. Lembra que os trabalhadores do seu pai tinham uma grande abundância. E algo que me chama a atenção é no versículo 17, onde está a chave desse jovem resolver sim voltar para casa. Ele até conhecia o pai, tanto que ele fala no versículo de número 17 que ele cai em si e lembra que o pai era generoso, porque os trabalhadores de seu pai comiam em abundância. Eu quero aplicar algo na sua vida aqui nessa palavra, querido. Esse jovem, quando ele sai da casa do seu pai, quando ele vai para bem longe, ele até conhecia o seu pai, mas ele não reconhecia o pai. Eu quero dizer o seguinte, que quando ele cai em si, ele passa a reconhecer o seu pai, e não ao menos só conhecer. Aqui está alguns problemas, meu querido. Pessoas desistem de estar na presença de Deus. Por quê? Porque até conhecem o pai, mas não reconhecem ele. Quando eu falo reconhecer, eu quero dizer o seguinte, querido. Vou citar um exemplo. O pai, quando não tem seu filho, o pai cria o seu filho distante. Ele só paga a pensão do filho e ali não tem relacionamento com o filho, não cria uma intimidade com o filho, somente tem os gastos financeiros com aquele filho. O filho cresce e o filho até conhece o pai, mas não reconhece o pai. Por quê? Porque o filho passa a reconhecer o pai, a quem o cria. Uma figura de pai para ele é quem vai o criar. Às vezes um avô ou um padrasto, essa é a figura que ele tem de pai. Ele tem um pai. Ele conhece o pai dele, mas ele não reconhece, porque não faz parte da vida, não faz parte verdadeiramente da vida dele. É aí que eu quero falar isso para você, querido. Quero deixar essa palavra no seu coração, porque temos que reconhecer a Deus verdadeiramente. Esse filho pródigo, para ele voltar para a casa do pai, ele teve que reconhecer o pai. Olha só, queridos, quando ele saiu da casa do pai, ele só conhecia, mas para voltar para a casa do pai, ele teve que reconhecer o pai dele. Olha só, querido, reconhecer é trazer o pai de volta. Ele está querendo dizer, pai, agora o Senhor vai fazer parte da minha vida. Porque agora eu te reconheço, não só o conheço, mas eu reconheço como o Senhor na minha vida. E reconhecer, eu quero dizer que o Senhor faz parte da minha vida. Muitos até conhecem o Pai, mas não reconhecem o Pai. Você aí conhece a Deus, mas você o reconhece na sua vida? Está na hora de você voltar, querido, que nesse filho pródigo. Mas para voltar, você precisa reconhecer o pai verdadeiramente. Porque se você voltar só conhecendo o pai, você não vai ficar na casa do pai. Você vai sair da casa do pai de novo. É preciso reconhecê-lo. E quando eu digo reconhecê-lo, estou querendo te dizer que é Deus verdadeiramente em você, verdadeiramente fazendo parte da sua vida. É interessante que o filho pródigo, quando ele sai da casa do pai, ele diz para o pai, quando pede a herança, ele está querendo dizer, pai, agora são as minhas regras. Mas para voltar para a casa do pai, ele reconhece o pai. Ele está querendo dizer, pai, agora são as suas regras.
porque agora eu quero o Senhor fazendo parte da minha vida verdadeiramente. Eu quero o Senhor direcionando a minha vida. Não basta só conhecer o Pai, tem que reconhecê-lo. Tem que reconhecê-lo. Volta pro Pai, reconhece Ele. Você conhece o Pai, mas você precisa reconhecê-lo. Fica essa palavra, meu querido. Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom Adonai.